A gente está continuando então a nossa série de Igreja Saudável, é uma microsérie, e a ideia não é que a gente de alguma forma esteja desconectado daquilo que a nossa própria igreja está fazendo. Na verdade, é bom que se diga isso, né? Nossos cultos acontecem aos domingos pela manhã aqui, é o ODRJ ao vivo, mas também hoje, às 19h30, e daqui a pouco você vai ver um vídeo muito legal, a gente vai ter o culto da Onda Dura em Joinville, transmitido pelo canal do YouTube, e é lá que a gente vai assistir então o conteúdo, a pregação do tema A Última Noite do Mundo. Tem sido um tema incrível, e como uma microsérie, então a gente está falando sobre igreja saudável. E hoje o tema é muito oportuno, porque não existe igreja saudável sem membresia saudável. Então, a membresia da igreja, uma vez saudável, refletirá de alguma forma a qualidade dessa igreja que é saudável. E hoje esse é o prisma que a gente vai trabalhar aqui, a perspectiva de uma igreja saudável no prisma de membresia saudável, ok? Pega papel, caneta e vamos juntos. Quando nós lemos, e eu queria já pedir para você abrir aí o livro de Gênesis, capítulo 1. Eu não ia ler não, mas vamos ler Gênesis, capítulo 1. Acho que vai nos ajudar a trazer essa compreensão macro. Gênesis, capítulo 1. Abre aí a sua Bíblia. E vamos ler o versículo 27. Gênesis 1, 27. Diz assim, é a criação, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu, todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Quando a gente lê o texto da criação, a percepção que a gente começa a trabalhar é de que o Éden é uma extensão do céu. Porque qual é o exercício que acontece no céu? O exercício que acontece no céu é um exercício de adoração a Deus. No Éden, a construção do Éden descrita pelas Escrituras Sagradas mostram para nós que tudo que havia no Éden estava em sinergia com o céu, proclamando a glória de Deus. Então, a gente pode, de alguma forma, dizer que o Éden ele era algum tipo de extensão do céu na terra. Por quê? Porque tudo se movia no Éden para a glória de Deus. O ecossistema, a chuva, a água, o peixe, os animais, o homem naquele contexto, interagindo com aquilo e reverberando essa glória, era como se de alguma forma a glória de Deus fosse reverberada do céu até o Éden. Não havia uma desconexão, era uma continuação. Então, de alguma forma, o Éden representava o céu na terra. Com o pecado, você sabe que há uma ruptura desse processo, mas aí Deus, no seu plano eterno, no seu plano divino, estabelece agora, no Antigo Testamento ainda, Israel como representante do céu na terra, um representante de Deus na terra. Israel não é apenas uma nação, Israel é a nação de Deus. Israel é o povo escolhido por Deus, separado de todos os outros povos para ser exclusivamente dele. Ou seja, Israel representa o reino e o governo de Deus na terra, apontando inclusive para um vislumbre daquilo que viria pós-morte e ressurreição de Jesus. Mas entenda, se no início do processo o Éden representa esse céu na terra, agora Israel é essa representação de Deus na terra, porque Israel é o povo de Deus, o tabernáculo é a presença de Deus. Israel detém a presença de Deus. Israel seria a luz entre as nações quando, a partir de um modelo com o seu próprio Deus, reverberasse, refletisse isso para outras nações. Então, no Velho Testamento, você verá Israel
como uma representação de Deus na terra. No entanto, Cristo, quando nasce, e sobretudo no cumprimento do seu ministério, agora o próprio Cristo passa a falar em nome de Deus na terra. Você vai ver isso em muitas passagens onde o próprio Jesus ele estabelece o vínculo relacional que ele tem com o Pai, e passagens que falam sobre Jesus atestando essa autoridade, ou seja, a representatividade que Jesus tem do próprio Deus, do próprio reino de Deus na terra. Por exemplo, Mateus 3,17 fala que é a passagem onde Jesus é batizado e aí desce a pomba e fica aquela coisa extraordinária e você ouve a voz de Deus dizendo que esse é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho alegria. Ou seja, é o próprio Deus, a Bíblia fala que todos ouviram aquilo, o próprio Deus atestando a representatividade do reino de Deus, do céu, de Deus na terra, através da pessoa de Jesus. Mateus 11:27, Jesus vai dizer que tudo me foi entregue pelo Pai. Ou seja, agora Jesus estabelece essa representatividade do senhorio de Cristo entre os homens. Por isso, o João vai dizer que o verbo, a ideia, o pensamento daquilo que se tinha acerca de quem Deus era, se fez carne e habitou entre nós. Isso é extraordinário, porque agora Cristo representa a eternidade, o próprio Deus na terra. Mas na cruz, quando Jesus morre, e sobretudo quando ele ressuscita ao terceiro dia, um regime é mudado. Agora, esse regime de governança e de autoridade, há uma transformação nesse regime. Agora, o Éden, que era essa representação de Deus na terra, e que no Velho Testamento ainda nós vemos Israel, no início do Novo Testamento o próprio Cristo, agora há uma alteração nesse regime representativo. Agora, na cruz e na sua ressurreição, Cristo muda esse regime. Abra sua Bíblia aí, mais uma vez, em Mateus. Muitos da onda sabem de cor, mas eu quero fazer questão de ler. Mateus 28, de 18 a 20. Livro de Mateus, capítulo 28, de 18 até 20. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Então aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus está declarando isso após a sua morte e ressurreição. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Perceba que o início do versículo 18 fala não de um Jesus mais que estava humanizado, ele era um Deus que estava entre nós, era a representatividade do reino de Deus na terra. Só que agora, quase que num corpo, num processo que nem a teologia vai saber explicar, mas num processo de gradual glorificação, até que então ele ascende novamente para o Pai. Antes disso, ele faz uma declaração que deixa-nos atônitos. Ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu tinha essa autoridade, durante um tempo eu abri mão dessa autoridade, mas agora eu estou retomando essa autoridade. Então toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E só porque ele tem toda a autoridade no céu e na terra é que ele diz: então vão e façam discípulos. Perceba que a grande comissão, ela só acontece porque Jesus é Deus. Ela só acontece porque o envio está sendo dado por alguém que tem toda a autoridade no céu e na terra. Um apóstolo não poderia iniciar a grande comissão, coordenar, dar o ditame do início da grande comissão. Por quê? Porque um apóstolo não tem toda a autoridade no céu e na terra. Os profetas não poderiam dizer isso porque eles não têm toda a autoridade no céu e na terra, mas o Filho de Deus muda o regime quando ele diz: a autoridade me foi dada, e através dessa autoridade eu decreto: vão e façam discípulos
de todas as nações. Então agora a igreja tem a autoridade de representar o céu na terra, porque ele foi dada por Cristo para representá-lo e guardar o evangelho. Agora, na sua ascensão, o próprio Jesus dá autoridade para os seus seguidores, para os seus talmidins, para os seus discípulos, para os cristãos, para a igreja. Ele concede, através da autoridade que tem, a sua representação na terra. Hoje, irmãos, a igreja de Jesus o representa na terra. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário porque precisa fazer a gente mudar a nossa mentalidade quanto ao que é ser uma igreja. Sobretudo uma igreja saudável. A gente está falando sobre igrejas saudáveis. Mas é curioso pensar que a autoridade que a igreja tem, e eu vou falar muito sobre ela hoje, é uma autoridade que não parte de baixo para cima. Ela só tem autoridade porque lhe foi dada pelo Cristo que tem toda a autoridade. Isso é extraordinário. A igreja tem a autoridade de representá-lo no céu e representá-lo na terra, porque ele foi dado por Cristo para representá-lo e guardar o evangelho. Então, deter o evangelho, disseminar o evangelho no poder do Espírito Santo, só é possível através da igreja, porque a autoridade de Cristo para representá-lo na terra está com a igreja. A igreja tem autoridade para... A igreja não tem autoridade para fazer o evangelho. Ela não tem autoridade para criar um novo livro e colocar ele na Bíblia, você está entendendo? Ela não tem autoridade para fazer o evangelho, mas ela tem autoridade para apresentar o evangelho e guardar o evangelho. A igreja não tem autoridade para fazer um cristão. Mas não é a igreja que faz o novo cristão? Não. A igreja não tem autoridade para fazer um cristão, mas de reconhecer um novo cristão a partir do evangelho. O evangelho mostra para nós os ditames, as regras, o estilo de vida daquele que é, a partir da pregação do próprio evangelho, um novo cristão. A igreja atesta isso. Como? Com a autoridade que Jesus a entregou. Então a igreja tem a capacidade dada por Deus de estabelecer um marco. Esse é cristão. Esse não é cristão. A igreja, através da autoridade que ela tem, ministra, por exemplo, os sacramentos, a ceia do Senhor e o batismo. Um homem, simplesmente, se não estiver conectado ao corpo, ao seio da igreja, ele não tem autoridade para ministrar os sacramentos. Essa autoridade foi dada por Jesus para a igreja. A igreja tem autoridade dada por Deus para, por exemplo, baseada nas Escrituras, estabelecer confissões de fé e alianças de membresia, mas pautadas na Bíblia e na autoridade que foi dada através das Escrituras. Então, tudo que a igreja faz, ou pelo menos biblicamente deveria fazer, só o pode fazer porque tem autoridade. E essa autoridade não foi dada por um pastor, não foi dada por um apóstolo do tempo presente, essa autoridade foi dada por Jesus, porque toda a autoridade foi retomada para a mão dele. A igreja, irmãos, abra os seus ouvidos aí para ouvir essa definição, a igreja é um corpo de pessoas que confessam. Então, ser membro de uma igreja necessariamente tem a ver com confissão. É um corpo de pessoas que confessam e dão evidências da salvação pela graça de Deus. A igreja é um corpo do qual você pode ser excluído e incluído. Domingo que vem eu vou falar sobre disciplina na igreja. Como é que é isso? Exclusão? Não perde domingo que vem, ok? Bota aí na tua agenda. Mas a igreja é um corpo do qual você pode ser excluído ou incluído. Unidos por um pacto. A membresia da igreja, ela é unida por um pacto, que eu vou falar depois mais sobre isso. Mas não por uma geolocalização. Eu estou na Taquara, não é porque você é da Taquara que você tem que ser da minha igreja. Se a gente está na Barra, não é porque você é da Barra que você tem que ser da igreja. O que nos une não é um bairro, é um pacto. Está entendendo? É uma aliança pactual. É isso que nos une. É o ajuntamento dos cristãos comprometidos com Cristo e uns com os outros. Então, o comprometimento de uma membresia, primeiro é com Cristo.
Mas depois é uns com os outros. Eu vou falar bastante sobre essa relação uns com os outros. Mas dando uma ênfase maior nesse primeiro momento, é uma aliança entre nós e Deus, e nós com os nossos irmãos. Isso é talvez uma definição prolongada de igreja. Ser membro de uma igreja local atesta que é membro da igreja global. A teologia vai chamar de igreja universal, mas não é a universal do reino de Deus, é universal porque ela é, né, ampla. Então, ser membro de uma igreja local atesta que você é membro de uma igreja global. Jesus não estabeleceu uma igreja local. Vão e façam discípulos na onda dura. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse, façam discípulos de todas as nações. Então, quando Deus olha a igreja, por mais que o seu olhar atento enxergue denominacionalmente, mas Deus não se refere a uma denominação, ele está falando para a igreja global espalhada sobre a face da terra. Como eu participo da igreja global? Me membrando a uma igreja global, então a uma igreja local. Então, ser membro de uma igreja local atesta que você é membro de uma igreja, da igreja global. Ser membro da igreja local não salva. Você não vai ser salvo só porque você é membro, mas é o reflexo de que somos salvos. Então, se membrar a uma igreja não tem a ver com, opa, agora estou salvo. Não, mas aqueles que estão salvos, aqueles que são salvos, não viverão a vida sem antes se membrar a uma igreja local, na representação da igreja global. Talvez uma das formas mais interessantes da gente começar a enxergar a questão da membresia a partir da construção que nós estamos fazendo, ou seja, somos representantes do reino na terra, é talvez o modelo bíblico, inclusive, da embaixada, de uma embaixada. Então, o que é uma embaixada? Uma embaixada é uma representação de um país no outro país. Consideremos que eu agora estou, sei lá, Canadá. Eu estou no Canadá agora, ok? Eu estou no Canadá, mas eu sou brasileiro. Então, se eu quero ter algum tipo de relação com o meu país, eu vou na embaixada. Se eu tiver algum problema com o meu passaporte, eu posso ir na embaixada. A embaixada do Brasil no Canadá não vai me fazer brasileiro porque eu sou brasileiro, mas ela vai me reconhecer como brasileiro porque eu sou brasileiro, você está entendendo? Então, a igreja é uma embaixada do reino de Deus na terra, irmãos. A igreja é a embaixada, é uma representação da eternidade do reino de Deus na terra. É assim que você tem que enxergar, você membro de igreja e até você que não é membro de igreja também. A igreja é uma embaixada do reino de Deus na terra. Ela não faz pessoas serem cristãos, mas dá os passaportes, publicamente atestando que ele é um cristão. A igreja não salva ninguém, não torna ninguém um seguidor de Jesus, mas ela reconhece, dando o passaporte publicamente, na alusão a uma embaixada, atestando isso. A igreja local não é apenas um prédio, mas um lugar onde a bandeira do reino de Deus está flamulando. Se você for na embaixada do Brasil no Canadá, a bandeira que vai ter na porta da embaixada é do Brasil. A ideia é que a igreja não seja apenas uma construção de tijolos, mas seja sobre todas as coisas um lugar onde a bandeira do reino de Deus está flamulando, por meio da ceia do Senhor e do batismo. Então a ceia do Senhor e o batismo são os marcos que celebram o fato da igreja ser igreja e representar o reino de Deus, cumprindo a ordenança do Cristo da igreja. Através da ceia e do batismo, o povo de Deus reunindo-se e as questões diplomáticas do reino de Deus sendo discutidas, por exemplo, no domingo de manhã. Essa é a ideia de uma representação como baixada do reino de Deus na terra. O que a gente está fazendo aqui é única e exclusivamente discutindo acerca de assuntos referentes ao reino de Deus. Irmãos, a igreja, sobretudo a igreja local, e seus membros representam o céu. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Mateus 5, 16.
Mateus 5,16 fala da nossa representação na terra de um reino que não é da terra. Diz assim: assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Não é brilhe a luz de vocês no domingo de manhã dentro dos quatro paredes da igreja. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. A igreja tem a capacidade de representar para fora o Cristo que está dentro, representando a autoridade de Deus na terra a partir da própria autoridade da igreja. E sabe, essa compreensão de igreja, irmãos, precisa mudar a forma como nós lidamos com a nossa membresia na igreja. Essa compreensão que nós estamos tentando traduzir aqui de igreja, o que é uma igreja, não é prédio, não é CNPJ, não é um lugar para dar oferta, não é um lugar para cantar uma música boa. Essa construção que nós estamos fazendo de igreja, essa compreensão, na verdade, da igreja, precisa mudar a forma como lidamos com a nossa membresia. Por quê? Porque a igreja não é clube, cara. Igreja não é um clube que você vai para curtir um lazer, você está entendendo? Para ouvir um som. Igreja não é marca de arroz que você testa. Vou testar essa aqui. Ah, essa aqui não é boa, vou testar aquela ali. Igreja não é marca de comida para você ir testando para ver qual é o melhor. Você está entendendo? É de uma comunidade que tem a autoridade de Jesus que a gente está falando. Isso precisa trazer para nós temor e terror. Isso precisa trazer para nós um sentimento de temor diante daquilo que o próprio Jesus estabeleceu. Se você se diz um cristão, precisa temer a autoridade que Deus deu para a igreja. Um dia ele se encontrou com seus discípulos e disse: quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo. E ele disse: não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro. Sobre essa pedra, sobre a igreja, eu edificarei. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É da autoridade de Jesus dada para a igreja que a gente está falando. A igreja não é vem cá suas negras, não é uma bagunça, cara. Cuidado quando você brincar com a igreja, porque a igreja é o corpo místico de Cristo que tem autoridade dada por Cristo para pregar o evangelho de Cristo, se organizar na terra para pregar o evangelho. Isso é muito sério. Isso é muito importante. Uma igreja saudável é uma igreja que tem a consciência bíblica do que é membresia. E ter uma consciência bíblica do que é membresia é ter a consciência de que, como igreja, nós temos uma autoridade que não é nossa, mas nos foi dada por Jesus. Por isso eu digo que essa compreensão precisa mudar a nossa forma de como nos relacionar com a igreja hoje. Igreja não é clube, irmãos. Igreja não é bagunça. Sobretudo para você que é da onda dura, mas você que também não é da onda dura. Igreja não é bagunça, não é do seu jeito, não é da sua forma, não é da forma que você quer. A igreja foi implantada por Jesus e os seus apóstolos. Há uma forma de fazer igreja, há um jeito de fazer igreja, e nem tem a ver tanto assim com a liturgia, com a música, com a luz, tem a ver com a representatividade que ela carrega. Lembra no início? A igreja representa Deus e o reino de Deus na terra. Isso é muito sério. Um novo membro não se junta a uma igreja nessa perspectiva. Ah, estou pensando em mudar de igreja. Estou pensando aqui, essa igreja não está muito legal, vou mudar de igreja. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Um novo membro não se junta a uma igreja, mas se submete à autoridade dada a essa igreja. Um novo membro, ele precisa se submeter à autoridade de Deus dada àquela comunidade local. Membrar-se a uma igreja é pertencer ao reino de Deus através da igreja local, através do pacto que essa igreja tem com Deus e com a sua membresia. Então, a forma como eu expresso a minha salvação será membrar-me a uma igreja, onde eu me submeto àquela comunidade, ao pacto que já existe aquela comunidade, e haverá de mim um esforço para me encaixar dentro daquele pacto, para que sangrando eu adore a Deus, participando da sua igreja, atestando a minha salvação. Quem não participa de uma igreja não é salvo. Ou pelo menos não é ainda.
Quem não participa de uma igreja não pode ser chamado de irmão, não atesta a sua salvação. Por quê? Porque a autoridade não foi dada para um bando, a autoridade foi dada para a igreja. Então, por mais que hajam problemas, eu vou falar sobre isso, mas por mais que hajam problemas dentro de compreensões denominacionais, escute, Deus deu a sua autoridade para a igreja, para participar do reino de Deus. Eu preciso necessariamente estar conectado a uma comunidade, a uma membresia e me submeter àquele pacto que já existe naquela igreja. Essa é a vontade de Deus para os seus talmidim, para os seus discípulos. Por isso, não existe vida com Deus fora da igreja. Eu tenho muita autoridade para poder falar sobre esse assunto, porque um dia eu decidi ser um desigrejado. Houve um dia que eu desisti de viver a igreja. E eu não vou ser tão profundo aqui nisso. Mas em 2015, no início de 2015, eu desisti de querer viver a igreja, porque eu tinha me machucado com a igreja, e essa coisa toda e tal, que todo mundo fala e que não sei o quê, quando na verdade, e graças a Deus porque Ele me permitiu participar de uma igreja tão incrível, bíblica, centrada no Evangelho como é a Onda Dura, mas na verdade, não importa se você é membro da Onda Dura, não importa se você é da Assembleia de Deus, não importa se você é da Batista, não importa qual a sua comunidade, se ela é bíblica, ela tem a autoridade de Deus para exercer a autoridade de Deus na terra, ela representa o reino. A Assembleia de Deus, biblicamente dizendo, representa o reino, se ela for bíblica. A Igreja Batista, Presbiteriana, se elas são bíblicas, representam um reino de Deus na terra. Isso é extraordinário. Por isso não existe vida com Deus fora da igreja. E ainda alguns vão dizer assim, não, mas a igreja sou eu sou a igreja. Então, irmão, você só é a igreja quando você faz parte da igreja. Quando você faz parte da igreja, então você tem algum nível para poder dizer eu sou a igreja. Eu só sou a igreja quando eu faço parte da igreja e, sobretudo, tenho um compromisso com ela. A ideia da aliança de membresia não é apenas que você entre e prove do arroz e depois troque para outro arroz, mas é que você tenha um pacto de membresia. É que você se comprometa com a visão daquela comunidade. É só aí que você pode dizer eu sou a igreja. Do contrário, você não é igreja porcaria nenhuma. Você não é igreja, não é. Apenas crer em Jesus não resolve. Ah, mas eu aceitei Jesus, agora eu vivo aqui na minha, irmão. Não resolve. Acredite, leia as escrituras. Olha o que a gente está lendo até aqui. Só crer em Jesus é um excelente início, mas não resolve. Agora preciso atestar a minha nova vida frutificando numa igreja local. Essa é a perspectiva de Deus. E é curioso porque quando a gente olha as escrituras, a gente vai ler várias figuras daquilo que é a igreja. E talvez uma das que mais marque-nos é a construção de uma família. Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 2, do versículo 42 até o 46. Atos 2, do 42 ao 46. E a gente vai ler a descrição de uma família. Atos 2, 42 ao 46 diz... O título na minha NVI é A Comunhão dos Cristãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e das orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha o que era a igreja, hein? Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja começou a crescer, porque ela era uma família, é o que esse texto está dizendo. A membresia é como um corpo, é como um rebanho. Todas essas analogias que você tiver
que a Bíblia demonstra para nós, vão poder fazer-nos entender o que é a igreja. Aqui ele está trabalhando nessa perspectiva de corpo, de rebanho, de família. Não apenas uma cidadania, mas um filho que se submete à família. Então, ser membro de uma igreja não é apenas se submeter, se é num primeiro momento aquele pacto, num segundo momento é ser membro de uma família. É participar de forma integral do comprometimento que aquela família tem uns com os outros no seio da família. Isso é a comunidade de Jesus, isso é a igreja. Necessariamente tem a ver com caminhar junto. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que igreja, membresia da igreja, irmãos da igreja caminham juntos, lado a lado, uns com os outros. Não existe a possibilidade de sermos membros de uma comunidade sem sermos família e andarmos juntos. Uma comunidade espelhada em Cristo, que caminham juntos, onde se autodiscipulam, cuidam uns dos outros e refletem a beleza da vida no reino. A ideia é que numa comunidade você não tenha apenas a figura de um pastor e de todo o resto. É equivocada essa percepção. A ideia é que todos sejam uma comunidade onde uns ajudam os outros, onde uns discipulam os outros. E você que é onda dura, pelo amor de Deus, eu não estou falando de discipulado com a apostila na mão, um encontro na semana. Discipulado é muito mais do que isso. A ideia é que o discipulado seja de um membro para outro membro, de passando vida para vida, porque esse é o jeito de Deus de fazer uma igreja que o representa, é onde uns cuidam dos outros. Essa é a ideia de comunidade. Comunidade, o conceito de comunidade, não é a galera do Rio aqui, sabe, quando a gente fala comunidade, associa a favela. Acaba sendo, mas o conceito de comunidade é onde todos estão juntos. Um ajuda o outro. Sabe aquela coisa que você se mudou e aí você vai lá e oferece um pedaço de bolo pro vizinho, querendo fazer uma boa vizinhança, e daqui a pouco vocês estão conversando, vocês estão trocando. Essa é a ideia de comunidade. A igreja é uma comunidade que se autodiscipula, autoajuda, um cuida do outro, um apresenta o evangelho para o outro, um conversa e ora pelas dificuldades e debilidades do outro. Imagine num domingo como esse, alguém quando acabar o culto aqui ligar para o outro, fica uma dica extraordinária para você. Irmão, eu quero orar por você, você está precisando de algum problema, tá com algum problema específico, está precisando de oração, me conte, eu quero orar por você, vamos orar juntos agora, vou jejuar por você durante a semana. Essa é a ideia de como a igreja precisa se mover na terra. Foi isso que Jesus viu quando estabeleceu uma comunidade que o representaria na terra, não apenas uma instituição. A parte institucional da igreja é extremamente necessária, mas é de uma família que a gente está falando e, sobretudo, o texto de Atos está mostrando para nós. Necessariamente tem a ver com caminhar juntos. Uma comunidade espelhada em Cristo, que caminha juntos, se autodiscipulam, como eu disse, cuidando uns dos outros, reflete a beleza da vida de Deus no reino. Por isso, desista de tentar viver uma vida, irmão, cristã sozinho. Não existe vida cristã na igreja sozinho. Não seja tão egoísta com o dom que você recebeu. Se você recebeu o dom da fé, o dom da graça, se você recebeu a salvação é um dom de Deus. Se você recebeu esse dom, se você tem a oportunidade de desfrutar da salvação, não seja tão egoísta ao ponto de fazer isso sozinho, até porque ao fazer sozinho você vai atestar que nem salvo é. A ideia é que os filhos do reino se manifestem na terra, representando o reino juntos como comunidade, como um grupo de irmãos que se auto-representam. Unir-se a uma igreja é unir-se a um organismo vivo e corporativista. É abandonar o individualismo. Seguir a Cristo tem necessariamente a ver com a maneira como você trata os membros da sua igreja. Você se reúne com eles para amá-los e construir uma aliança, mesmo que isso traga algum tipo de desconforto. Por quê? Porque na igreja a gente vai ter, e essa é uma parte muito boa de se viver igreja, na igreja a gente vai ter várias pessoas, de várias formas, de vários jeitos. Na igreja a gente vai ter o irmão que curte o PT, e na igreja a gente vai ter o irmão que curte o PSL, o PMDB, e sei lá quantos P não sei o quê.
Na igreja a gente vai ter o flamenguista, a gente vai ter o vascaíno. Na igreja a gente vai ter, sei lá o quê, o de São Paulo e do Rio. No entanto, as nossas diferenças não nos impedem de imprimir na terra a autoridade que temos dada por Deus como igreja. Pelo contrário, essa é a beleza da igreja. É que sendo tão diferentes, buscando ser iguais a Jesus e caminhando em amor fraternal uns aos outros, nós conseguimos ser um. Então nós somos diferentes, mas em Jesus conseguimos ser um. Essa é a beleza da igreja e isso só se faz caminhando juntos. Deixa eu dizer uma coisa para a Onda Dura Rio de Janeiro. Se você desistir de caminhar junto, você desistiu de ser igreja. Se você desistir de sofrer com aqueles que sofrem e amar aqueles que precisam ser amados, se você desistir de insistir, meu irmão, você já abandonou a igreja de Jesus há muito tempo. Você já abandonou aquilo que Jesus deixou como fundamental para a comunidade, o amor uns aos outros. Era isso que fazia com que a igreja crescesse. Em Atos 2, como nós lemos, aquele jeito peculiar de viver a vida na comunidade, estavam juntos, comiam juntos, se ajudavam, oravam uns pelos outros. Quem estava de fora olhava aquilo e falava, caramba, que jeito incrível de viver, eu quero conhecer esse Jesus, e iam até ele. Então a igreja também tem um trabalho missional, mas ela exerce seu trabalho missional primariamente sendo igreja, mas aos moldes do Cristo da igreja, que deu a sua autoridade para a igreja. Do contrário, você pode estar numa igreja apenas para tocar ou ser um líder, mas não por paixão a Cristo demonstrada inevitavelmente na paixão pelos membros da comunidade. Quem ama Jesus, ama a igreja. Quem ama Jesus, ama o irmão mais fraco da igreja. Quem ama Jesus, ama o irmão que falta mais GP do que vai. Ama, exorta, cuida, zela, mas ama. Não desiste de amar. Quem ama Jesus manifesta o seu amor a Jesus amando gente. Esse é o convite do Evangelho. Agora que fomos restaurados ao modelo de Jesus, agora que temos uma missão de representar o céu na terra, a gente não faz isso com espada na mão, a gente não faz isso com o Instagram, a gente não faz isso marretando no Twitter, a gente faz isso amando o irmão mais fraco da igreja. A gente faz isso indo na casa do irmão saber se ele precisa de ajuda. A gente faz isso ligando para ele, perguntando se você precisa de uma carona hoje, eu passo na tua casa, se tá tudo bem, precisa de uma cesta básica, a gente tá na pandemia, como é que tá a coisa do emprego? Isso é igreja, cara. Do contrário, é idolatria, é autoglorificação. Não é essa a vontade de Jesus para a sua comunidade, que haja um arrependimento no nosso meio hoje a partir disso, porque Deus nos chamou para ser igreja, membros saudáveis que representam o reino de Deus com temor e tremor na terra. Isso é muito sério e me dá tremor, sobretudo, de pregar sobre isso. Porque eu vivi a minha vida inteira como membro de igreja. Eu sempre fui membro de igreja. Eu sei o que Deus deu para a igreja, eu consigo ver o poder que a igreja tem, por exemplo, restabelecendo alguém que já não era mais, não tinha crédito moral e social. Quantas pessoas que eu conheço que já não tinham mais crédito na sociedade, não tinham mais nenhum tipo de moral, não tinham perspectiva de ter uma família, de ter um emprego nobre, e a igreja, dada por Deus, a autoridade que Deus deu à igreja, o ajudou, o auxiliou, e hoje são referenciais. Só a igreja, com a autoridade dada por Deus, consegue fazer isso. Cuidado que nós precisamos ter é que o nosso egoísmo não nos afaste da missão. É que o nosso egocentrismo não nos afaste da missão. Terminando, se você diz que ama Jesus, mas não vive uma vida que confirma isso, ou seja, amando os irmãos, demonstra seu equívoco. Aqueles que se regeneraram, aqueles que se limparam, aqueles que se constituíram agora filhos de Deus na nova aliança, demonstrarão inevitavelmente amando os irmãos, sejam eles quem for. Demonstra isso o tempo todo. Do contrário, sua salvação está equivocada. Olha para mim aqui, presta atenção. Se você é salvo, você só atesta a sua salvação amando os irmãos. Amando sobretudo os irmãos da igreja, da sua comunidade local. A ideia é que na vida comunitária você se permita ser cuidado uns pelos outros.
pelos outros, na verdade. Discipulado e discipular uns aos outros. Então, na comunidade você cuida, mas você também é cuidado. Você discipula, mas você também é discipulado. Se você não vive isso, vem à igreja somente quando gosta do tema, por exemplo. Ou da música bacana, nova, que a gente botou no ministério. Você vai trocar quando quiser algo diferente. Ah, essa música tá muito chata, eu vou trocar de igreja que tá tocando uma música muito velha lá. Você não sabe o que é um pacto de membresia. Na Onda Dura nós temos um pacto de membresia, a nossa aliança de membresia. Na Onda Dura nós temos uma confissão de fé. E sempre que nós recebemos algum membro novo, eu falo, cara, se você não subscreve a nossa aliança de membresia, a nossa confissão de fé, aqui não é a comunidade para você estar. E com muito respeito a gente fala isso, mas é porque há necessidade de compreender que no nosso caso aqui, vários outros casos, mas no nosso caso, a Onda Dura representa na terra como igreja local o próprio reino de Deus. Mas nós não somos uma bagunça. Nós não somos vem cá minha nega. Não é isso, cara. É o reino de Deus, que tem a autoridade de Deus. Tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Foi Jesus que deu essa autoridade para a igreja. Você precisa compreender isso. É evidente que isso vai machucar. É evidente que isso vai fazer dos cristãos pessoas que não vão conseguir, talvez, da sua forma, do seu jeito fazer. Vai doer, vai sangrar, mas essa é a forma. Esse é o preço que você tem que pagar. Semana no discipulado, na minha live de discipulado, eu estava falando sobre preço. Esse é o preço de ser salvo. É lindo participar da igreja, mas também é importante participar dos problemas da igreja. E ser voz de Deus na solução dos problemas da comunidade. Agora, é evidente que isso não faz dos cristãos pessoas perfeitas. Pessoas assim, tipo, extraordinárias. Os cristãos não são perfeitos. Você que está talvez assistindo a nossa live pensando que a gente é perfeito, deixa eu dizer, o crente não é perfeito. Os crentes erram. Cristãos não são pessoas perfeitas. Não somos, em hipótese nenhuma. E justamente porque a gente não é perfeito, é que a gente precisa da igreja. É por não ser perfeito, por não ser bom, que nós precisamos da comunidade. É por não ser justos que nós vamos para a comunidade, porque precisamos da graça, do perdão e da misericórdia de Deus sobre nós, demonstrados por Jesus à igreja. Para finalizar, vamos finalizar com esse texto. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Não deixe de abrir, não. Vamos ler juntos. Versículo 19. Hebreus 10, 19. O título desse texto, na minha versão NVI, é Um apelo à perseverança. No versículo 19 diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Só quem é santo diz isso. Só quem é salvo diz isso. Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Agora preste atenção a partir do versículo 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivar em amor e em boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E aí o dia está com D maiúsculo. Minha pergunta para você é: você acha que se aproxima o dia? Você acha que está chegando o dia final? Então o apóstolo Paulo está dizendo, o autor de Hebreus está dizendo, se está chegando o dia final, então com mais afinco,
não deixe de congregar. Ele está dizendo, não deixe de participar de uma congregação, não deixe de participar da comunidade, porque a vida de Deus não foi dada para homens. A vida de Deus foi dada para a igreja e dada para homens que fazem parte da comunidade. Uma membresia saudável é uma membresia que percebe com temor e tremor a autoridade que tem como comunidade dada por Deus. E também percebe com temor e temor a importância vital de ser família, onde uns se amam, amam os outros, onde se autodiscipulam, cuidam uns dos outros. Essa é a beleza da igreja. Do contrário, não é a igreja, é um equívoco. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Jesus, pela bênção extraordinária que é, a partir da tua palavra, ser uma igreja. Nós acreditamos que a vontade de Deus nesse tempo é que a representatividade de Deus na terra aconteça por causa da igreja. E nós acreditamos que por mais que tenhamos notícias ruins a partir de denominações quando ligamos a televisão ou abrimos a internet, não é de apenas uma instituição que você está falando na tua palavra, mas do corpo geral que você deu para a terra a partir da ressurreição de Jesus, que é a igreja de Jesus. Nós acreditamos, Pai, que com a Bíblia na mão, nós podemos, de forma local, ser uma igreja que representa a tua autoridade na terra, por mais que tenhamos falhas, por mais que tenhamos erros e equívocos administrativos. Mas nós acreditamos que a tua bênção está sobre essa igreja. Então te pedimos, abre os nossos olhos. Abre os olhos daqueles que, por exemplo, vieram para a nossa igreja e que nunca entenderam isso que estão entendendo hoje. Abre os olhos dos cegos para que eles vejam. Abre os olhos dos cegos para que eles vejam que a autoridade não está com homens, que homens não são a igreja, mas só são a igreja quando fazem parte da igreja. Pai, em nome de Jesus, não permita que o diabo ganhe-nos na ausência da compreensão disso, mas que nós, como comunidade santa, estabelecida sobre a tua palavra na igreja, vivamos a igreja e sejamos a igreja, fazendo parte da igreja, nos submetendo à autoridade que você deu à igreja. Muito obrigado pela onda dura. Muito obrigado pela onda dura, Jesus. Muito obrigado por essa igreja tão bíblica e tão cristocêntrica que prega o evangelho sem negociar preceitos da tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque quantos de nós entramos aqui carentes de ouvir a tua palavra e encontramos aqui um lugar onde a tua palavra prolifera, onde há, Pai, um derramar da tua palavra. Obrigado, dê graça ao pastor Lipão, dê graça a todos os pastores da igreja, ao pastor Fabinho em São Paulo, a mim no Rio, pastor Emanuel em Porto Alegre, pastor Heron em Curitiba, a todos os pastores, Pai, que eu não vou lembrar o nome agora aqui. Dê graça a nós para que a gente nunca negocie os preceitos da tua palavra, mas que a gente pregue a tua palavra a tempo e fora de tempo, doa a quem doer, e que saia da nossa comunidade aqueles que não entenderem e não aceitaram o evangelho, mas que fiquem aqui as ovelhas, porque a tua palavra diz que as ovelhas ouvem e reconhecem a voz do teu pastor, que não sou eu, mas é o Senhor. Dá-nos a graça de sermos pastores bíblicos. Dá-nos a graça de pastorear uma membresia bíblica que ama a tua palavra e não ama apenas um Instagram ou uma personalidade na internet. Que seja amaldiçoada a nossa compreensão caída de igreja, que saia de nós, que afaste de nós uma compreensão humanizada de igreja, porque a igreja não sou eu, a igreja é a autoridade estabelecida de Deus na terra a partir de uma comunidade que se ama e representa esse Cristo. Ajuda-nos nessa compreensão, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.